O tripé dos investimentos. Você já ouviu esse conceito em relação a investimentos? Você consegue entender ao que eu estou me referindo? Aqui são 3 características básicas que nós vamos conversar e que, na teoria, não tem como você ter as 3, né, ao mesmo tempo. Segurança, rentabilidade e liquidez. E é sobre isso que nós vamos falar aqui em mais um vídeo do canal Educa Meu Bolso. Se você gosta de conteúdos como este, finanças pessoais e investimentos, como tomar boas decisões financeiras, como ficar mais rico com a renda que você já tem, clica aqui, se inscreve, que é sobre isso que nós falamos toda semana com nossos novos vídeos, às terças e às quintas-feiras. Mas vamos lá, o que é esse tripé dos investimentos? É só um conceito que eu trago, que eu apresento, para que você entenda que você vai sempre estar procurando segurança, rentabilidade e liquidez. E não tem como ter o melhor dos 3. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Nem vou começar pelo mercado financeiro. O mercado imobiliário. Todo mundo fala, é o clássico, né? Quero comprar um imóvel porque eu acho que ele é seguro. Quem compra terra não erra. O que não tem no imóvel? A liquidez. Ah, é fácil de vender. Na prática não é. A verdade é que não é. Para você vender rápido, talvez você tenha que vender por um preço que você não gostaria. Certo? E se vender muito rápido, é claro que existem momentos que dá sim, uma oportunidade, uma avenida que abriu, mas via de regra, vender um apartamento não é algo assim. E se for, tem que dar um desconto. Então é um pouco do tripé. Vamos para o mercado financeiro agora. Quero investir em renda variável. O que eu não tenho na renda variável? A segurança. E não em termos de risco de crédito, né? Não é que você vai comprar, por exemplo, uma ação do Banco do Brasil e vai ter um calote na ação, não tem como, né? O que você não tem em termos de segurança? A volatilidade. A volatilidade, você não consegue ter essa previsibilidade, mas você tem liquidez, porque em até 2 dias úteis o dinheiro está na sua conta depois que você vende, e tem o potencial de retorno. Você abriu mão da previsibilidade do retorno. Foi disso que você abriu mão, para ter um potencial de retorno, mas ainda tem liquidez. Tiago, eu não quero essa oscilação toda, eu quero previsibilidade. Você pode ir, por exemplo, numa renda fixa. Compra um CDB atrelado à taxa de juros, 120% do CDI. Mas peraí, onde está ruim nisso aí? O que tem de ruim nisso? Você vai comprar um CDB, então você tem a segurança do banco, é o risco do banco, se você escolher um bom banco. Tem a segurança do fundo garantidor de crédito de até 250 mil por instituição ou conglomerado, verifica as regras no site da FGC, tá? Então tem até a segurança, tem a previsibilidade de retorno, que rende 120% dos juros, então se o juros subir está rendendo mais, se os juros cair está rendendo ainda 120%, mas tem previsibilidade, não vai ficar oscilando, né? Qual que é a questão aqui? A liquidez. Você comprou um CDB que ele vai vencer em 3 anos, é a data de vencimento dele. Antes do prazo, não tem como você esperar essa taxa que você comprou. Então, se você colocou lá 100 mil reais para vencer em 3 anos, porque vai render 15% ao ano que seja, previsibilidade total, 15% ao ano, precisou do dinheiro, vai ter que ir ao mercado. Se alguém comprar, se a plataforma que você tem tiver esse mercado secundário, né, que é alguém comprar de você antes do prazo, a taxa, o valor que você vai receber, pode ser até menos que os 100 mil que você colocou. Você pode tomar prejuízo. Completamente normal isso acontecer, saindo antes do prazo. Tiago, então não tem como eu conseguir os 3 em média, não. Nesse momento que nós estamos na economia, parece que é possível, né? Porque nós temos, através do Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do mercado. Por quê? É o governo que te deve. Então ele é um risco soberano. O governo ele é o último a quebrar, caso ele quebre. Então ele tem segurança e a liquidez. Um dia útil, o Tesouro Nacional garante a recompra e hoje ele tem rentabilidade. Ele tem rentabilidade porque ele está rendendo 15% ao ano. Mas é que se você for olhar corretamente, friamente, é porque o risco, a percepção de risco está elevadíssima. Então é como se esses 15% é o mínimo mesmo, nem é muita coisa. Mas em termos brutos é um retorno elevado. E a poupança? A poupança você vai ter liquidez, acesso imediato, segurança, que é do banco, é parecida com o do CDB, mas não tem retorno. É um dos piores retornos que existem em investimentos clássicos, né? Ela rende abaixo do Tesouro Selic, ela rende
de forma, vamos colocar, contratual. Ela tem uma regra, não sei se você sabe, quando a Selic está acima de 8,5%, ela vai render 0,5% mais uma taxa referencial. Quando a Selic está abaixo de 8,5%, ela rende 70% da taxa Selic, que é o mínimo que você deveria esperar para o seu dinheiro. Então, ela tem segurança do banco, ela tem liquidez, mas o retorno lá embaixo. E por que é importante saber isso? Para você entender como se posicionar de acordo com o seu perfil, de acordo com o seu horizonte de tempo. Se você quer investir por um longuíssimo prazo para a sua aposentadoria, você tem que entender que você, ao abrir mão talvez da previsibilidade, da segurança em termos de retorno, você pode correr um potencial de risco maior. Você vai entender que no meio do caminho tem muita volatilidade. Se você quer comprar um apartamento daqui a 2 anos e não pode arriscar essa volatilidade, você vai abrir mão então do potencial de retorno para ter previsibilidade e segurança do dinheiro. Reserva de emergência tem que ter acesso a todo instante, não pode ter previsibilidade, tem que ser segura. Poupança, por mais que não renda bem, ela atende, porque ela tem mais acessibilidade. CDB de liquidez diária, rendendo 100% CDI, o mínimo de um banco. Então, você vai entender, de acordo com o tripé, o que você deve procurar e esperar dos investimentos. Porque um dos problemas do investidor que está começando, retorno. Retorno não é seu principal objetivo. O retorno você vai primeiro entender para quando você precisa do dinheiro, entender se o risco que o seu perfil aceita. Aí depois desse filtro, você procura o melhor retorno para esses filtros. Você não vai procurar um investimento com maior rendimento, a maior perspectiva de retorno para a sua reserva de emergência. Você não deveria pegar o CDB, o título público, uma ação que você acha que vai render muito para 3, 4, 5 anos, se o seu apartamento tem que ser comprado em 2 anos. Entendeu onde que a análise do tripé entra? Se você quer aprender mais conceitos básicos, né, que vai o tripé dos investimentos, inflação, juros, economia, Banco Central nessa história, com política de aperto monetário, taxa Selic, te convido a conhecer o meu e-book, né, Investindo do Zero, conceitos básicos que você precisa aprender. Claro, clicar aqui, se inscrever para acompanhar nossos conteúdos novos toda semana.